A paz do Senhor a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula do Centro de Treinamento Barak. Se você ainda não me conhece, sou o tio Rogério, pastor da Primeira Igreja de Criança em Campinas. Atuo há mais de 20 anos na evangelização e discipulado de crianças. Sou especialista no Ministério Infantil, principalmente trabalhar com crianças em situação de risco. E nós queremos compartilhar com você mais uma aula do nosso curso, o Culto Infantil Impactante na Vida da Criança. Se você não assistiu à primeira aula, assista a primeira aula desse curso. E nessa segunda aula nós vamos falar sobre a importância de uma boa comunicação para um culto infantil impactante. Então nós vamos conversar um pouquinho o quanto é importante entendermos o que é comunicação, compreendermos os diferentes tipos de linguagem para acessarmos as crianças e o quanto isso é importante dentro do culto infantil para que ele se torne relevante e cativante para suas crianças. Lembrando, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, nós temos observado que um monte de pessoas assistem às aulas, mas não se inscrevem no canal. Pastor, por que é importante se inscrever no canal? Isso vai tornar nosso canal mais relevante e vamos poder alcançar outras pessoas através do conteúdo. Então, se inscreva no nosso canal, acione as notificações para saber todas as vezes que tem um novo conteúdo. Deixe o teu comentário, diga se gostou ou não gostou da aula, o quanto a aula abençoa a tua vida e deixe o teu like ou dislike. Tudo isso é muito importante para nos ajudar a tornar esse canal mais relevante. Durante 20 anos de ministério infantil, eu tenho observado dentro do culto infantil a deficiência na comunicação, a maneira que se tenta comunicar com as crianças, muitas vezes com uma linguagem inadequada, outras vezes sem objetividade naquilo que está sendo feito, e tudo isso prejudica o culto infantil. Então, quando eu quero impactar a vida da criança, quando eu quero tornar o meu culto infantil relevante, eu devo me preocupar como vou me comunicar com as minhas crianças, quais ferramentas adequadas que vou usar, quais são os tipos diferentes de linguagem que vou usar, com o objetivo de passar para a criança aquilo que eu pretendo ensiná-la, aquilo que eu pretendo transmitir como a verdade absoluta da palavra de Deus, e essa compreensão dessa verdade vai causar transformação na vida das suas crianças. Então, nós, quando falamos do culto infantil impactante, devemos ter duas coisas em mente. Já falamos um pouco que esse culto tem de ser objetivo, ele tem de trazer um objetivo claro, e nós precisamos trabalhar para comunicar esse objetivo, essa verdade tão importante para a vida das crianças. Pastor Rogério, o que é comunicação? Tanto na área do ensino como na área da pregação, nós precisamos compreender o que é se comunicar. Comunicar não é apenas dizer palavras ou lançar palavras para as crianças num culto, numa reunião de escola dominical ou num outro trabalho com as crianças, mas comunicar é falar realmente algo que traga sentido para a criança. Você vai ver muito na Bíblia Sagrada a expressão "e falou Jesus dizendo". Quando eu leio esse versículo que Jesus falava dizendo, ele tinha uma comunicação assertiva, ele procurava transmitir algo naquilo que estava falando. Muitas vezes dentro do ministério infantil nós vemos as pessoas falando muitas coisas e não dizendo nada. Então eu preciso nesse primeiro momento, nesse primeiro tópico, entender o que é comunicação. Então, comunicação é transmitir uma verdade de maneira compreensível à criança. Então, se comunicar é transmitir uma verdade de maneira que a sua criança venha compreender. Ou, em outras palavras muito simples, comunicar-se é falar de maneira que o outro compreenda. Então, todas as vezes que eu falo algo e a pessoa que me ouviu, a criança que me ouviu, compreendeu aquilo que eu estou falando, houve uma comunicação. Então, dentro do culto infantil, eu devo tomar cuidado. Primeira aula nós aprendemos, eu devo ter uma mensagem, eu devo ter uma verdade que eu queira transmitir
transmitir para as crianças, que eu queira passar para as crianças. Então isso é importante. E a segunda coisa, a forma que essa verdade vai ser transmitida. Então toda vez que eu for transmitir um ensino, uma verdade para a criança, essa comunicação tem de ser de uma forma que a criança compreenda, que a criança entenda. Então isso é comunicação. Transmitir uma verdade, transmitir uma mensagem de forma que aquela pessoa que recebeu essa mensagem e essa verdade compreenda. Então isso é importante. Na comunicação, a linguagem, que é o meio que vamos transmitir a mensagem, também é importante. E nós precisamos entender, principalmente dentro do Ministério Infantil, que com criança não usamos só a linguagem falada. Eu posso associar outros tipos de linguagem que vão facilitar a compreensão da criança naquilo que eu quero ensinar. Então, muitas vezes, se você me perguntasse, pastor, qual é o grande erro dentro do Ministério Infantil? Eu falo que a linguagem é um dos grandes erros, porque muitas vezes é usada a linguagem falada e uma linguagem adulta, uma linguagem de forma de falar como se eu estivesse falando com um adulto. E muitas vezes as crianças, elas estão ali e elas perdem o interesse, elas perdem o foco, não compreendem o que está sendo ensinado e nós dizemos, as crianças não estão interessadas. Sim, elas estão interessadas, mas a linguagem que eu usei não foi adequada ou usei uma linguagem de maneira incorreta. Então eu preciso entender que a linguagem para se comunicar com a criança é muito importante. Pastor, quais são os tipos de linguagem que eu posso usar para me comunicar com as crianças no culto infantil e tornar esse culto impactante? Primeiro, a linguagem falada, realmente se comunicar através da fala. Lembrando sempre que a comunicação falada, ela tem de ser de forma simples, então eu falar de maneira que as crianças entendam, então tomar o cuidado com palavras que são desconhecidas pelas crianças, às vezes usar figuras de linguagem na comunicação e as crianças não estão numa fase de compreender figuras de linguagem, principalmente crianças pequenas, do berçário, do maternal, até 5 anos de idade, eles não compreendem a linguagem figurada. Então não adianta tentar usar linguagem figurada, porque eles vão levar no sentido literal. Então quando eu falo da linguagem falada no culto infantil, ela deve ser, primeiro, de forma simples, de maneira que a criança venha compreender. Segundo, de maneira direta. Então eu tenho de falar diretamente, Deus te ama, você é um pecador, você precisa reconhecer Cristo como Salvador da sua vida. Então eu preciso me comunicar. Então vou usar a linguagem falada de forma simples, de forma que a criança entenda e de forma direta, falando realmente aquilo que eu pretendo transmitir. Então eu vou usar na minha comunicação eficaz dentro do culto infantil a linguagem falada. Outro tipo de linguagem muito importante para ser usado no culto infantil é a linguagem visual. Então, usar recursos visuais, usar imagens, usar desenhos, usar pequenos vídeos dentro do culto infantil também é muito importante. Então, a linguagem visual ela é muito importante para a comunicação dentro do culto infantil. Então, ela pode ser um cartaz, ela pode ser uma frase, ela pode ser uma palavra, ela pode ser um pequeno vídeo, ela pode ser muito rica dentro do culto infantil. Um detalhe muito importante que às vezes as pessoas não entendem. Você sabia que até a decoração do teu culto pode pregar para suas crianças? Muitas vezes as pessoas fazem uma decoração apenas pensando em enfeitar o local do culto infantil, mas eu preciso entender que até a minha decoração pode transmitir a verdade que eu quero ensinar para as crianças. Então eu vou usar a linguagem visual, eu vou trazer imagens, eu vou trazer recursos visuais e tudo isso vai facilitar a compreensão das nossas crianças na mensagem do culto daquele dia. Então eu posso usar a linguagem falada de forma simples e direta, eu posso usar a linguagem visual através de imagens, através de palavras,
palavras, através de frases, para facilitar a compreensão das crianças. Eu posso usar também, dentro do culto infantil, a linguagem interativa. Pastor, o que é a linguagem interativa? É promover dentro do culto infantil momentos que a criança possa se expressar. Então, as perguntas para a linguagem interativa são muito importantes. Então, abrir momentos para perguntar para a criança o que você entende, como você compreende, e dar essa liberdade para a criança se expressar dentro do culto infantil. Muitos ministros de crianças, muitos professores de ministério infantil não abrem esse momento para a linguagem interativa. Então, a linguagem interativa ela vai promover para crianças oportunidades que ela venha se expressar e dizer aquilo que ela pensa e aquilo que ela acha sobre o assunto, e isso vai enriquecer o teu culto infantil, ele vai impactar a vida da criança, vai trazer para as crianças significância, elas vão se identificar com o tema proposto, com as atividades propostas. Então, tudo isso é muito importante. Então, vou usar também a linguagem interativa. Então, linguagem falada, linguagem visual, linguagem interativa. Vou usar também a linguagem afetiva. Então, fazer com que a mensagem pregada, ensinada no culto, cause na minha criança identificação, que ela se veja no personagem da história, que ela se veja na lição ensinada. Então, eu vou trabalhar a parte afetiva, eu vou despertar emoções e sentimentos através de toda a programação do culto infantil. Pastor, por que é importante usar a linguagem afetiva? Porque ela vai causar identificação, e quando a criança se identifica com o que está sendo ensinado, quando ela se vê na história, isso vai ajudar a cativar a atenção, vai fixar a lição aprendida, vai ajudar muito no crescimento espiritual da tua criança. Então, eu posso usar também no culto infantil impactante a linguagem afetiva. Então, linguagem falada, linguagem visual, linguagem interativa, linguagem afetiva, e posso usar também a linguagem lúdica. Pastor, o que é o lúdico? O lúdico é uma ferramenta pedagógica para o ensino infantil. É usar dinâmicas, atividades de jogos e brincadeiras para fixar aquilo que está sendo ensinado, para levar a criança a vivenciar uma verdade que está sendo falada. Então, as ferramentas do lúdico é muito importante. Então, trazer para dentro do teu culto infantil as atividades lúdicas vai fazer uma diferença muito grande. Memorizar um versículo bíblico através de uma brincadeira, fazer no final uma recapitulação através de perguntas e respostas, tipo de uma disputa com as crianças. Tudo isso vai ajudar a tornar o seu culto infantil impactante. Então, nós já aprendemos nessa aula, primeiro, que comunicar é transmitir uma verdade bíblica para a criança, de maneira que ela compreenda, que eu preciso usar os vários tipos de linguagem para alcançar a compreensão dessa criança e facilitar o seu entendimento, que essas linguagens diferenciadas podem ser a linguagem falada, pode ser a linguagem visual, pode ser a linguagem interativa, pode ser a linguagem emocional e pode ser a linguagem lúdica. Tudo isso vai enriquecer a aula, vai enriquecer o culto infantil e torná-lo impactante. Uma coisa importante que eu quero lembrar para você, que no final desse curso nós vamos abrir oportunidade para você fazer um curso de especialização na organização e realização do culto infantil. Muitas pessoas nós vemos que organizam o culto infantil sem saber o que está fazendo. Se você quer fazer cultos infantis que vão transformar a vida das suas crianças, esse curso vai ser uma oportunidade. O valor que ele vai ser cobrado é um valor simbólico, acessível para você, porque nós queremos você participando desse curso. Lembrando que as vagas são limitadas e dentre os muitos assuntos que você vai aprender os 4 tipos de culto diferentes. Quanto tipo de culto infantil você acha que existe? Todos os cultos infantis são igual?
Toda liturgia e atividade dos cultos infantis pode ser feito da mesma maneira? Não. Você precisa aprender. Existem 4 tipos principais de culto infantil. O culto infantil no templo, o culto infantil em paralelo ao culto da salinha, o culto infantil de congresso infantil e o culto infantil de evangelização. Então, no curso de especialização, você vai aprender esses 4 tipos de curso e cultos e como organizá-lo de maneira a impactar a vida das crianças. Quer fazer diferença na vida das suas crianças através do teu culto infantil? Então participe do curso de especialização para o culto infantil. Se você ficou em dúvida ou quer mais informações, entre em contato conosco e nós vamos falar um pouquinho mais sobre esse curso que vai abençoar e vai transformar a sua vida. Nós estamos falando nessa aula sobre a importância da comunicação eficaz e eficiente para um culto infantil impactante. Já falamos o que é comunicação, já aprendemos os tipos diferentes de linguagem e agora nós queremos falar um pouquinho sobre os benefícios. Pastor, qual é o benefício de usar uma linguagem adequada, de trazer realmente uma comunicação eficiente dentro do culto infantil? Primeiro grande benefício, auxílio na compreensão da lição proposta naquele culto. Todo culto infantil ele vai trazer uma ministração e uma lição proposta, aquilo que eu quero que as crianças aprendam no final do culto. Então, quando eu uso uma linguagem adequada, quando eu uso a linguagem de uma maneira que a criança compreenda, vai facilitar ela entender. Ela vai dizer, olha, nesse culto eu aprendi a amar o próximo. Nesse culto eu aprendi que a oração tem poder. Nesse culto eu aprendi que eu preciso obedecer à palavra de Deus. Então ele vai facilitar a compreensão da criança na lição proposta ou na lição que vai ser ensinada. Outro grande benefício de uma comunicação eficiente no culto infantil é o maior envolvimento e engajamento das crianças no culto. Nós, muitas vezes, como adulto, vamos para um culto adulto e, de repente, o pregador está falando e você não está entendendo o que ele está falando e facilmente a sua atenção vai embora, você não se envolve, você perde o interesse. Por quê? Porque aquilo que está sendo falado você não está compreendendo. No culto infantil é a mesma coisa. Quando a criança entende aquilo que está sendo transmitido, quando ela se identifica com a lição proposta, vai causar um maior engajamento e envolvimento das crianças. Então você vai ter as crianças se envolvendo, se engajando mais no culto infantil. Então isso é muito importante. Outro grande benefício é a facilitação da aprendizagem. Então a criança vai aprender lições de vida, lições bíblicas que vão mudar o seu conhecimento e vão trabalhar, vão facilitar a sua aplicação na vida. Então vai facilitar essa aprendizagem. É muito interessante que Jesus, quando ministrava ou quando ele ensinava, ele buscava ver se a pessoa realmente aprendeu aquilo que estava sendo ensinado. Então, muitas vezes, diante de um dilema, ele colocava na mão do aluno e o aluno buscava a resposta. Então, quando eu trago uma linguagem que é compreensível à criança, a criança vai compreender, vai facilitar a sua aprendizagem. Isso vai ajudar muito no crescimento e no desenvolvimento espiritual das crianças da tua igreja. Outra coisa importante, vai reduzir a confusão mental. Muitas vezes você está falando e a criança não está entendendo, ela está cheia de dúvida, ela não está compreendendo aquilo que está querendo ser transmitido e isso causa uma grande confusão mental. Então, quando eu trago uma linguagem eficaz, quando eu trago uma linguagem de fácil compreensão, as dúvidas vão embora. E se há dúvida, a criança ela vê que tem liberdade de fazer pergunta, de colocar aquilo que ela está em dúvida e isso vai ajudar bastante. Então vai reduzir a confusão mental. Outra coisa importante, vai trazer identificação emocional. A criança ela vai se ver na história, a criança vai entender que aquilo que está sendo ensinado é aquilo que ela vive, que ela pode aplicar na vida para a resolução de problemas, para a resolução de conflitos. Então vai trazer uma identificação emocional. A criança, sabe aquele culto que você vai, Deus fala e a mensagem trouxe uma identificação emocional e você sabe
sai do culto e diz: Deus falou comigo. Tudo aquilo que foi falado foi para mim. A linguagem clara, compreensível, ela tem esse efeito. A criança também vai dizer: olha, Deus falou comigo. Aquilo que foi ensinado eu precisava aprender. Então ela vai trazer identificação emocional. Outra coisa importante, vai produzir o crescimento espiritual. O crescimento espiritual da criança é muito mais apenas do que ouvir uma história ou saber uma história. É transformação de vida. Pastor, o que nós precisamos dentro do ministério infantil hoje, no culto infantil? Crianças transformadas, crianças libertas, crianças que sejam um exemplo de prática da palavra de Deus, tanto dentro da sua casa como na escola a qual frequentam. Então nós vamos ver um crescimento espiritual com transformação de comportamento. Por quê? Porque a linguagem usada foi efetiva. As crianças entenderam que Deus, através do Espírito Santo, queria falar aos seus corações. Pastor, o que eu faço então para tornar a comunicação dentro do culto infantil da minha igreja mais eficaz? Algumas dicas importantes. Primeiro, seja simples e direto. Então, todas as vezes que você perceber que a palavra que você vai usar, a criança não vai entender, ou a expressão que você vai usar vai causar dificuldade, então procure simplificar. Traga de uma forma direta, de uma forma compreensível para as crianças, porque isso vai fazer diferença. Outra dica importante, traga a realidade da criança. Então, aquele tema proposto, a lição que vai ser proposta, que haja identificação com a criança. Observe suas crianças, vejam as suas necessidades e procure trazer algo que supra essa necessidade. Então, algo que a criança se identifique. Outra coisa, observe a faixa de desenvolvimento da criança. Cada idade, a criança tem um desenvolvimento diferente, uma compreensão diferente, uma visão diferente sobre o assunto. Então, toda vez que eu vou organizar o meu culto infantil, pensa na faixa etária. Eu, toda vez aqui na Igreja da Criança que vou fazer uma atividade, eu sempre tenho em mente, vamos atender crianças de 7 a 14, vamos atender crianças de 5 a 6 anos de idade. Então, observar essa faixa de desenvolvimento, eu vou adequar a minha comunicação, vou falar de forma efetiva e isso vai trazer impacto na vida das crianças. Outra coisa muito importante, abuse da criatividade. Então, dê liberdade à tua criatividade, não fique preso em muitas coisas, mas trabalhe com criatividade, tudo isso vai ajudar suas crianças. Ficou alguma dúvida? WhatsApp 19 98235 2607. Nós vamos te ajudar com toda a dúvida. Pega o teu caderno de estudo, pega a tua caneta, anote a segunda senha. Lembrando, senha 2, 3 e 4 só vai enviar no final. Ah, pastor, eu vou enviar para facilitar. Isso complica, isso nos torna difícil. Não envie a senha 2 agora, envie ela só no final da aula 4. Então, senha 2, anota aí. Um culto infantil edificante depende de uma boa comunicação. Senha 2. Um culto infantil edificante depende de uma boa comunicação. Senha 2. Um culto infantil edificante depende de uma boa comunicação. Então, no final da aula 4, você envia a senha 2, 3 e 4 e você vai receber o seu certificado. Lembrando, no final desse curso de especialização no culto infantil, que vai abençoar sua vida. Se ficou com dúvida, entre em contato conosco, WhatsApp 19 98235 2607, e nós vamos te falar um pouco mais sobre esse curso e te dizer também o quanto ele vai abençoar a tua vida. Se ainda não se inscreveu no nosso canal, aqui do lado vai estar aparecendo o logo. Clica no logo, se inscreve no canal, vai ter mais uma sugestão de um vídeo, assista esse vídeo, deixa o teu comentário. Essa aula te abençoou? Foi boa para você? Escreva, olha, aula abençoadíssima, eu aprendi muito, eu aprendi isso, isso e isso. E tudo isso vai tornar nosso canal mais relevante. Centro de Treinamento Barak, abençoando vidas através do conhecimento. Fique na paz do Senhor. Amém.